Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Quem foi o segundo rei de Israel? Davi. Quem foi o terceiro rei de Israel? Quem foi, irmãos? Salomão. Apenas durante esses 3 reinados, Israel foi uma tribo unida. 12 tribos. Quando morre Davi, nós temos agora Salomão e temos também um outro sucessor. Ou melhor, quando morre Salomão, nós temos Roboão e Jeroboão. E pela primeira vez na história, as 12 tribos vão se dividir. 10 tribos vão para o norte, capital Samaria, 2 tribos ficarão no sul, capital Jerusalém. A partir desse momento você tem os reis do norte, os reis do sul. Os profetas do reino do norte, os profetas do reino do sul. Acontece que no ano 722 a.C., o império assírio destrói as 10 tribos do norte. E aquele que era o povo de Israel, as 12 tribos, sobram apenas agora 2 tribos, Judá e Benjamim. Só que essas 2 tribos que sobraram também enfrentariam um cativeiro. Mas como Deus sempre antecipa os eventos e não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, Deus revelou por boca de Jeremias tudo o que iria acontecer. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no capítulo 25. Deus então manda um recado para essas tribos que habitavam em Jerusalém, as 2 tribos que sobraram. Jeremias 25, 11, o profeta diz assim, Jeremias 25, verso 11: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão a quem? O rei da Babilônia. Por quanto tempo? 70 anos. Verso 12: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles o quê? Ruínas perpétuas. Amós 3,7. O que diz lá? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro o quê? Revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Jeremias disse, as 10 tribos do norte foram destruídas, só sobraram vocês, mas vocês também irão para cativeiro. Mas eu não vou deixar que vocês sejam exterminados, porque é de vocês que virá o Messias. Mas vocês irão para a Babilônia e ficarão lá 70 anos. Quando se passarem os 70 anos, eu vou tirar vocês de lá. Sabe como eu vou fazer isso? Vá para Jeremias 45. Volta um pouquinho. Volta a sua Bíblia para o livro do profeta Jeremias, ou Isaías, desculpa, Isaías 45. Isaías 45. Deus diz assim, Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem? Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Quem era o homem que Deus levantaria para tirar seu povo da escravidão da Babilônia? Ciro. Volta 2 versos. Isaías 44, 27 e 28. Isaías 44, 27 e 28. Que digo à profundeza das águas, o quê? Seca-te, e eu secarei o quê? Os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, será afundada. Eles não haviam nem sido destruídos ainda, mas Isaías já estava dizendo, o rei da Babilônia vai chegar, vai escravizar vocês, eles vão destruir a cidade, eles vão destruir o templo, vão levar vocês como escravos, mas depois de 70 anos eu vou lá visitar vocês, e eu vou tirar vocês de Babilônia.
vou trazer para esta cidade. Jerusalém será edificada, o templo será reformado, porque é da linhagem de vocês que tem que vir o Messias. O povo ouviu os profetas e ficou esperando agora o cumprimento. Você conhece a história. Nabucodonosor assumiu o trono da Babilônia, guerreou contra a Síria, guerreou contra o Egito e agora veio em direção a Jerusalém. No ano 605 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém e pegou todos os príncipes judeus e levou-os para a Babilônia. Entre esses príncipes, nós conhecemos 4 por nome. Quem são eles? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eles foram levados para a Babilônia, 605. Eles eram adolescentes ainda, levados para a Babilônia. Nabucodonosor voltou uma segunda vez, tornou a invadir Jerusalém. Isso aconteceu no ano 597, 9 anos depois. Destruiu mais um pouco a cidade. Voltou terceira vez, 586. Destruiu toda a cidade, inclusive o templo. Então o templo de Salomão só foi destruído na terceira invasão babilônica, em 586. Agora o povo estava em Babilônia e Jerusalém, a capital de Deus, destruída e o templo destruído. Começaram os 70 anos de cativeiro. Daniel foi para lá adolescente. Quando estavam quase se completando os 70 anos, Daniel começa a orar. Orar para quê? Para que Deus cumpra a sua promessa. Esse povo, estas tribos que foram para a Babilônia, quando elas chegaram lá, elas escreveram um salmo. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo 137. Toda vez que você ler em casa o Salmo 137, você imagina o povo de Deus, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, chegando lá em Babilônia como escravos. E quando eles lá chegaram, eles escreveram assim, Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de quê? O que é Sião, irmãos? Sião é um monte. Em cima do monte Sião, o que foi construído? O templo. Então, quando a Bíblia fala em Sião, é uma alusão ao templo. Saudades de Sião, saudades do templo. Lembre-se, a cultura judaica estava centralizada no templo. A vida religiosa do povo judeu estava no templo. Eles passavam lá 91 dias por ano, no templo. Quantas pessoas trabalhavam no templo? Mais de 30 mil. Entre cantores, juízes, porteiros, sacerdotes, ou sumo sacerdote, mais de 30 mil. Era o centro da religião de Israel. Então eles cantavam às margens dos rios da Babilônia. Quais são os rios da Babilônia? Tigre e Eufrates. Entre o Tigre e o Eufrates existe uma faixa fértil de terra que nós chamamos de quê? Mesopotâmia. Daí a palavra mesos, entre, potames, rios. Mesopotâmia é uma faixa fértil de terra entre o Tigre e o Eufrates. Aí estava a Babilônia. Não só estava aí, quando construíram Babilônia, eles construíram a cidade de tal forma que o rio Eufrates passava dentro da cidade. Você se lembra qual era a principal estratégia militar dos tempos bíblicos? Era o cerco. O que é isso? Um exército chega na cidade, o povo morava em cidades, cidades muradas, eles cercavam a cidade e não deixavam ninguém entrar nem sair. Não deixavam o alimento entrar. Ou vocês morrem de fome, ou vocês se entregam. Só que como Babilônia tinha um rio passando dentro dela, se alguém cercasse Babilônia, eles podiam ficar 20 anos sem ir lá fora. Agora, quem vai ficar lá fora 20 anos esperando acabar aí? Ninguém.
Por isso que nós dizemos que Babilônia era uma cidade inexpugnável, que significa o quê? Não pode ser vencida. Ninguém podia vencer Babilônia. Ela tinha o rio, tinha suas fortes muralhas, e a arqueologia prova que as muralhas eram tão largas que dava para passar 2 carruagens em cima das muralhas, altas. Ninguém podia chegar lá, ninguém podia invadir. Às margens dos rios da Babilônia, nós chorávamos. Lembrando de quê? Sião. Verso 2. Salmo 137, 2. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Os caldeus, os babilônicos, diziam assim para o povo judeu, para o povo de Israel, as tribos que sobraram. Eu vou explicar rapidamente. Israel é o nome que Deus deu a Jacó, as tribos de Israel. Depois, quando fica só as 2 tribos, Judá e Benjamim, o povo de Israel deixa de existir e passa a existir os judeus, porque a tribo de Judá foi uma tribo remanescente, entendeu? Judeus é a tribo de Judá, remanescente. Israel eram quando tinha todas as 12 tribos. Então os caldeus ou babilônicos diziam assim para os judeus: cantem para nós as músicas que vocês cantam no monte, lá no templo, no Monte Sião. E eles respondem assim: nós entoarmos o canto do Senhor em terra estranha? Jamais. Que a nossa mão direita se resseque, que a nossa língua colhe no céu da boca, se nós nos esquecermos de Jerusalém, a nossa maior alegria. Agora fica sabendo uma coisa: nós só vamos ficar aqui 70 anos. Pois quando se passarem os 70 anos, Deus vai levantar um homem que a gente não sabe quem é, o nome dele é Ciro, e ele vai vir aqui e nos libertar de vocês. Feliz aquele que nos libertar das mãos de vocês. Feliz aquele que pegar os filhos de vocês e esmagar a cabeça deles contra as pedras. Está aí no Salmo. Nessa esperança do Messias, do ungido, chamado Ciro, o povo ficou. O tempo foi passando, 10 anos de cativeiro, 20, 30, 40, 60. Daniel foi levado para lá com cerca de 18 anos. Já estava agora na casa dos 70. Na casa dos 80, né? Na casa dos 80. Aí Daniel diz assim: Deus, o Senhor prometeu, por boca de Jeremias, que o cativeiro só ia durar 70 anos. Estão se cumprindo os 70 anos. Estamos agora em Daniel capítulo 9, a oração de Daniel. Daniel 9. Daniel começa a orar para dizer assim, quando você lê Daniel, ele não está em ordem cronológica, tá? Os capítulos não estão em ordem cronológica. Daniel 9, ele começa a orar, porque o capítulo 5 fala da queda de Babilônia, mas o capítulo 5, historicamente, ele é depois do capítulo 9. Daniel começa a orar e dizer assim: Senhor, o Senhor prometeu um libertador, estão se cumprindo o tempo, é hora do Senhor enviar, cumprir a promessa. E Deus então iria cumprir a sua promessa. Ciro nasceu, tornou-se grande general, se juntou a seu tio que se chamava Dario, e os impérios medos e persas fizeram uma coligação. Agora os impérios medos e persas foram atacar a Babilônia. Heródoto, alguém aqui fez história? Cursou história? Heródoto é o pai da história. E ele escreveu 2 livros que levam o nome de história. E é por isso que a gente chama história de história, porque ele deu o nome. Então Heródoto diz num dos seus livros de que não sabe como Ciro teve uma ideia. Qual foi a ideia? Ao invés de atacar as muralhas, nós vamos desviar o curso das águas do rio Eufrates, e quando elas abaixarem, nós vamos entrar pelo leito do rio dentro de Babilônia. Isso era totalmente improvável. Como que você desvia o curso de um rio? Heródoto explica. A filha de Nabucodonosor
que era a mãe do rei, por volta do 5º século antes de Cristo, ela resolve reformar Babilônia. E para reformar precisava de muito barro, muita argila, e vários poços foram cavados fora de Babilônia para se tirar a terra. O que fez Ciro? Desviou as águas para esses poços. E Heródoto diz que quando as águas baixaram, Ciro entrou marchando pelo leito do rio com seus exércitos, com a água batendo na altura das coxas. É o que diz Heródoto. Mas havia um problema. Quando eles chegavam dentro da cidade, não tinha acesso do rio para a cidade, porque eles colocavam portões, mas todos os portões estavam abertos. Se lembrou do que nós lemos em Jeremias? Irei adiante dele e as portas não se fecharão. Que digo a profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Estava escrito que essa seria a estratégia militar que Ciro usaria. As águas baixaram, Ciro entrou, e quando Ciro estava lá, entrando em Babilônia, o neto de Nabucodonosor estava dando uma festa para 1000 convidados. Estamos agora em Daniel capítulo 5. Enquanto ele dava uma festa para 1000 convidados, apareceu uma mão e escreveu na parede do palácio, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. O rei tinha tanto medo do que estava acontecendo, que a Bíblia diz que um joelho batia no outro, de tanto que ele tremia. E ele não sabia do que se tratava. Chamou lá aquele bando de incompetentes, que eles chamavam de magos, né? Nunca sabiam nada. Os magos vieram, olharam e disseram, olha, essa língua aí a gente não sabe o que é. Parece chinês, alguma coisa assim. Não sabemos. Aí esta mãe do rei, que era filha de Nabucodonosor, a quem Heródoto diz que tinha o nome de Nitócris. Dá para sua filha quando nascer, Nitócris. Nome feio, né? Mas ela se chamava Nitócris. Essa mulher era tremenda, filha de Nabucodonosor. Ela vai e diz para o filho dela assim, Belsazar, olha, esses magos não sabem de nada, né? Mas nos dias do teu pai, tinha um homem aqui que interpretava sonhos. Ele está aí. Se você o chamar, ele sabe o que está escrito. Foram buscar quem? Quase 90 anos. Vem Daniel. Daniel chega, vê a escritura, diz para o rei assim, você é um cabeça dura mesmo, né? Você não aprende com a história. Está lembrado que o seu avô pastou como animal 7 anos, por não se submeter ao Deus verdadeiro? Você sabia de tudo isso. Você sabia que os vasos sagrados que o teu avô roubou do nosso templo lá em Jerusalém, eram sagrados. O teu avô nunca colocou a mão neles, roubou, mas colocou lá no templo e não mexeu neles. Agora você mandou que eles viessem aqui para a festa para beber vinho neles, não foi? Não está bebendo vinho nos vasos sagrados aí? Pois a rave acabou, meu amigo. Pode desligar o som. Sabe o que está escrito aí? Você foi pesado na balança e achado em falta. O teu reino será dividido, e sabe, dado a quem? Aos medos e os persas, que já estão chegando. Enquanto Daniel interpretava a escritura na parede, Ciro entrava na cidade. E foi nessa mesma noite da festa, 13 de outubro de 539, que caiu a grande Babilônia. Ciro entrou pelo leito do rio, os portões estavam escancarados, sem derramar sangue, ele conquistou Babilônia. E então ele foi e matou Belsazar, que morreu naquela mesma noite da festa. A profecia estava se cumprindo, mas faltava uma coisa. O que agora? O novo legislador, Ciro, e Dario, seu tio, assinar o decreto autorizando o povo judeu, escravo aqui há 70 anos, a voltar para Jerusalém. E quando ele foi assinar o decreto, o diabo não quis que ele assinasse. E aí começou o conflito. Assina, não assina, porque o diabo não queria que ele assinasse. O diabo sabia que se o povo voltasse para Jerusalém, se o templo fosse reconstruído, se o sacrifício voltasse, quem é que viria na plenitude dos tempos? Jesus. O diabo não queria isso. Então Ciro não assina, mas Deus queria que ele assinasse.
Aí tinha um anjo lá que começou a batalhar contra Lúcifer. Como chamava esse anjo? Gabriel. O garoto chama Gabriel, né? O apresentador hoje? Miguel. O garoto chama Miguel, né? Esse anjo Gabriel, quem é Gabriel? Não vou falar de Gabriel hoje, né? Mas é o anjo mais poderoso do céu. Gabriel ficou no lugar de Lúcifer quando ele foi expulso. Outro dia eu falo dele. Esses dois anjos começaram a brigar. E como são criaturas, a briga durou 21 dias. Daniel orando e jejuando, e os poderes brigando. Quando terminaram 3 semanas de oração, a Bíblia diz que o céu enviou quem? Miguel. Quem é Miguel? É Jesus. Quando Jesus veio, saiu demônio para tudo quanto é janela de Babilônia. Os demônios foram expulsos. Cristo chegou e Ciro assinou o decreto. Agora o povo pode voltar para onde? Jerusalém. Reconstruir o templo, a cidade e esperar o Messias. O que você acha que aconteceu? Uma grande festa? Vamos voltar para casa? Não. Esse povo escravizado 70 anos disse assim: nós saímos de Nova York, íamos lá para Forquilinhas, saí de Nova York, lá para Aimorés. Aimorés é minha cidade, lá em Minas Gerais. E lá para a cidade do interior de Aimorés, não, ficar aqui em Nova York. Por quê? Porque aqui tem as melhores universidades do mundo. Vamos ficar em Babilônia, porque aqui é a cidade mais rica do mundo. Sair de Babilônia, voltar para Jerusalém, que está destruída? Não, queremos não. Por que os judeus não quiseram voltar? Porque os judeus prosperaram em Babilônia. Os judeus fundaram em Babilônia as primeiras casas de comércio, precursores dos bancos modernos. Por que você acha que os judeus hoje mandam em Nova York? São os donos dos maiores bancos do mundo. Começou lá, desde Babilônia. Os judeus e os babilônicos trabalhavam ladrilhos esmaltados, algo extraordinário. Em Babilônia, você tinha as maiores universidades do mundo, especialistas em matemática, astronomia, línguas e tantas outras culturas. O povo tinha prosperado. Sair de Babilônia? Não queremos. Mas cerca de 2.000 famílias voltaram na primeira leva. E quando eles voltaram, estamos agora nos livros de Esdras e Neemias. Quem os levou para lá foram Esdras e Neemias. Levaram essas 2.000 famílias para Jerusalém. Chegaram lá, começaram a reconstruir a cidade, reformaram o templo, e no dia de reinaugurar o templo, não era aquela beleza toda de Salomão, né? Era um templo reformado. Aí a igreja, como aqui, tinha 2 alas. Uma ala chorava, a outra sorria. Quem é que chorava? Os judeus que haviam conhecido a glória do templo de Salomão. Esses choravam, porque essa casa reformada, que recebeu o nome, o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o governador da Judéia nessa ocasião, em nada se comparava à glória do templo de Salomão. Mas esta outra ala sorria, por quê? Porque eles nasceram em Babilônia, eles nunca conheciam Jerusalém, eles nunca tinham visto o Monte Sião, eles nunca tinham sacrificado no Monte Sião. Então era uma cerimônia, como nós chamamos, agridoce. E no meio dessa cerimônia agridoce, tinha 2 profetas presentes na inauguração, Ageu e Zacarias. O profeta Ageu se levantou e disse assim: vocês estão chorando? Estão tristes? Pois ouçam o que diz o Senhor: a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nesta casa reformada pisará o desejado de todas as nações. Se alegrem, porque é nesta casa que o Messias vai pisar.
veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e em Mateus 24, quando Jesus entra pela primeira vez no templo, cumpre-se a profecia de Ageu. O desejado de todas as nações visitou o seu povo. Ageu 2, 8 e 9. Os sacrifícios voltaram, não tinha mais a arca, colocaram em uma grande pedra, e no tempo aprazado, Deus enviou o Messias. E os judeus que não voltaram de Babilônia? O que aconteceu com eles? Lê o livro de Esther. Todos os problemas do livro de Esther que os judeus enfrentaram foram judeus que não quiseram voltar quando Deus mandou que eles voltassem. Mas aqueles que voltaram também escreveram um salmo. Qual foi o salmo que eles escreveram? 126. Imagine o povo judeu voltando de Babilônia para Jerusalém. Aqui diz que o Salmo 26 é um cântico de romagem. O que significa isso? É um canto para você cantar enquanto você caminha. Então eles voltaram de Babilônia para Jerusalém cantando assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, pois entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos o quê? Alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eles escreveram o Salmo 126, voltando para Jerusalém. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É hora de ceifar. Vamos voltar para casa. Jerusalém, nossa maior alegria. Isso é história. O que isso tem a ver conosco nessa manhã? Onde nós nos encaixamos? Vamos para Apocalipse 18, 2. Apocalipse, capítulo 18, verso 2. Disseram que eu posso pregar até a hora que eu quiser, porque o almoço é aqui hoje, né? 18, 2. Então exclamou com potente voz: caiu o quê? Espera aí. Babilônia não caiu lá, 13 de outubro de 539? O Apocalipse não foi escrito no final do primeiro século? Que Babilônia é essa? Não é a cidade. A Babilônia de Apocalipse é uma Babilônia mística. Isso quer dizer que hoje existe uma Babilônia. O que é Babilônia em Apocalipse? É a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Mais de 30.000 religiões cristãs cadastradas. E cada uma ensina uma coisa. Se você um dia for ao Rio de Janeiro, eu morei 5 anos no Rio de Janeiro, você pode visitar na Baixada Fluminense a igreja pentecostal do Cuspe de Jesus. Lembra que um dia Jesus cuspiu, fez lodo, curou o cego? Alguém leu isso e abriu uma igreja para ele. Igreja Pentecostal do Cuspe de Jesus. Norte Fluminense, Itaboraí, Igreja de Jesus, Cara de Leão. Brasília, Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo. Que figura geométrica é essa? Igreja. E eu passo por aqui também, Santa Catarina, tem muita igreja aqui engraçada também, viu? Já vi algumas por aqui também. Hoje cada um abre uma igreja. Eu tenho um irmão que era caminhoneiro, hoje ele aposentou. Trabalhou muitos anos com um amigo, caminhoneiro. Um dia ele encontrou esse amigo: ué, cadê você? Nunca mais eu te vi. Ele disse: não, agora eu sou pastor. Como assim você é pastor? Você é caminhoneiro, trabalhou comigo há muitos anos? Não, eu vendi caminhão e abri uma igreja. Eu vendi o caminhão, comprei uma franquia e abri uma igreja. Você sabe que várias das igrejas que nós temos hoje, elas têm franquia. Algumas delas você paga 10 mil por mês e pode abrir a franquia tua. Pois ele fez isso. Aí está a Babilônia, meus amigos.
E o que faz Babilônia, de acordo com o livro de Apocalipse? Com o seu vinho embebeda os habitantes da terra. Como que Babilônia embebeda os habitantes da terra? Com o seu vinho. E o que é o vinho de Babilônia? Suas falsas doutrinas. Estudamos na lição da escola sabatina, né? Não sei se dessa semana ou da semana que vem, mas a lição falou que a serpente disse assim para Eva: você pode comer, você não vai? Foi dessa semana, né? Semana que vem? É porque eu já estudei a da semana que vem. Você pode comer, você não vai morrer. Aí você vai nas igrejas hoje, não, você quando morre, você se reencarna. Não, você já vai direto para o céu. Não, se você não foi tão bonzinho, vai para o purgatório, passa um tempinho lá para depois ir para o céu. Cada um tem uma história. Irmãos, quem disse que é assim? Babilônia. O que diz a Bíblia? Você morre, está morto. Morto pode ir a algum lugar? Se ninguém levar, nem para o cemitério ele vai. Ele vai ficar ali onde ele caiu. Assim o que diz a Bíblia, morreu, vai ficar quieto. Até quando? Até quando, irmãos? Até a ressurreição. Que se for ímpio, não é nem volta de Jesus, não. É 1000 anos depois. Até a ressurreição. Ou a primeira ou a segunda. Isso é Bíblia. Mas Babilônia ensina outra coisa. A Bíblia tem 104 textos que dizem assim: o dia santo é o sábado. Babilônia, não, é o domingo. Vamos santificar o domingo. Mas aonde está isso na Bíblia? Não interessa. Jesus ressuscitou no domingo. Ele é o dia especial. Vamos guardar o domingo. E todo mundo está guardando o domingo. Acha isso normal. Babilônia. Eu fui a um restaurante ontem. E a mulher, muito bem intencionada, querendo me ajudar, né? Ó, isso aqui é bobó de camarão, isso aqui é sopa de camarão, isso aqui é bolo de camarão, assado de camarão. Eu digo: eu não como camarão, eu não como frutos do mar. Você é vegetariano? Não como nada de frutos do mar. Você come? Aqui come em Santa Catarina essas coisas? Não. Sabe por que não comemos? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E você não pode pôr nada dentro desse templo que não faça bem. Está entendendo? O que ensina a Babilônia? Come e bebe de tudo. Gostou? Come. Cobra, sapo, rã. Gostou? Come. Babilônia ensina isso. Eu fui pastor numa igreja, tinha amigos pastores de outras igrejas. A gente se encontrava sempre, uma vez por mês, para o encontro dos pastores. Acabava o encontro, 2 deles iam para o bar beber. Eu falei: peraí, pastor, você vai tomar, vai beber? Pastor, até Jesus bebeu. O povo está comendo e bebendo o que quer. Isso é vinho de Babilônia. O que ensina a Bíblia? Você só come e bebe o que for para glorificar a Deus, para fazer bem para o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, porque Deus não habita num templo impuro. Irmãos, eu podia passar amanhã falando do vinho de Babilônia, mas eu tenho que terminar o sermão. Aí está Babilônia. Agora vai para Apocalipse 16, 12. Apocalipse 16, 12. O que diz aí, irmãos? Derramou o sexto anjo, né? A sua taça. Aonde ele derramou a taça? Que rio? Cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Irmãos, Apocalipse tem Babilônia e também tem o rio Eufrates. Agora, na sexta praga, o rio Eufrates se seca. Assim como secou lá para Ciro entrar em Babilônia, o rio Eufrates vai se secar de novo para preparar o caminho dos reis que vêm do nascente do sol. Quem são os reis que vêm do nascente do sol? Cristo e seus anjos. Então Cristo vem após o secamento do rio Eufrates. E o que é o secamento do rio Eufrates em Apocalipse? É a preparação das condições políticas e sociais para a volta de Jesus. Babilônia vai cair.
essa Babilônia que domina hoje o mundo religioso, ela vai cair. As grandes igrejas que não ensinam a verdade, elas vão cair. Eu estava em São Paulo outro dia, domingo de manhã, meu compromisso era meio-dia, e eu não tinha nada para fazer de manhã. Eu falei assim, eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus hoje em alguma igreja. Domingo de manhã, fui para uma enorme, 5.000 assentos, ar-condicionado central, circuito interno de TV. Eu cheguei cedo e disse, o culto vai ser bom hoje, hein? Me assentei lá. 5.000 pessoas chegaram, lotaram o templo. Chegou a hora da pregação, entraram 4 pastores, pregaram 40 minutos, cada um falava um pouquinho. 40 minutos os 4 pregaram. Quantas vezes abriram a Bíblia? Você também foi lá? Brincadeira, você acertou. Nenhuma. Eles não abriram a Bíblia. Mas parei, pregaram 40 minutos, o que eles pregaram? Dinheiro, dinheiro, só arrancando o dinheiro do povo. E em nome da fé, os donos da igreja estão milionários, e o povo não sabe o que faz, porque de Bíblia não sabe nada. Eu estava em Belém, num sábado à tarde, me preparando para um treinamento, cheguei cedo na igreja, me assentei no banco aí, esperando a minha hora, aí veio um jovem ainda, sentou do meu lado e disse, ei pastor, tudo bem? Eu disse, tudo bem, eu queria agradecer ao senhor, porque hoje eu sou adventista graças ao Bíblia Fácil. Eu falei, que bom, que bom. E eles acharam a minha decisão um absurdo, porque na minha igreja, no ano que vem eu já seria pastor. E eu deixei de ser pastor da minha igreja para me tornar um membro na igreja adventista. E a história dele me deixou curioso. Eu disse, você seria um pastor na sua igreja no ano que vem? Sim. E você chegou a estudar teologia? Não. E quais são os critérios que a igreja que você estava adota para que você pudesse ser um pastor? Ele disse assim, é simples. Eu vou diante de uma junta de pastores da minha igreja e eu tenho que, de forma aleatória, abrir a Bíblia 40 vezes em 40 textos. E eu tenho que, qualquer texto que eu abrir nessas 40 vezes, ler o texto e fazer um apelo para a oferta. Se eu tenho essa habilidade de abrir a Bíblia 40 vezes em qualquer texto e fazer desse texto um apelo para dízimo e oferta, eu estou qualificado a ser pastor. Eu disse, graças a Deus você saiu de Babilônia, né? Saiu de Babilônia. Irmãos, a história do passado vai se repetir. Hoje nós temos Babilônia como tínhamos lá. Ciro é um tipo de Cristo. O rio Eufrates vai se secar. Se toda a história vai se repetir, há uma grande verdade no texto nessa manhã. E qual é a grande verdade? Quando chegar a hora de sair de Babilônia, muitos não vão querer. E por que não? Porque criaram laços, raízes em Babilônia. Eles também não vão querer sair. Eu termino o sermão com uma pergunta. Você tem laço com Babilônia? Você tem raízes em Babilônia? Pastor, o que seriam esses laços, essas raízes? Dá o pôr do sol. Você está dentro de casa pronto para fazer o culto com sua família? Ou ainda está por aí resolvendo problemas, comprando coisas, arrumando a casa? Entre as horas sagradas do sábado. Está tudo bem? Está pronto para receber o sábado? Não? Isso é um laço com Babilônia.